Olá, tudo bem? Você está em um novo episódio do Política Real. O entrevistado desse episódio é ex-ministro da Cultura, ex-secretário estadual da Cultura de São Paulo, ministro e secretário Sérgio Sá. Sérgio, valeu por ter vindo aí. Salve, Wilson. Prazer estar aqui com você. Você é formado em jornalismo, né? E você trabalhou nos principais jornais do país. Trabalhou, acho que foi no Estadão? Não, Folha de São Paulo, Isso. Jornal do Brasil. Folha de São Paulo e Jornal do Brasil. Essa questão de jornalismo te moldou para depois ir para a gestão pública? Você ficou mais próximo desse mundo ou deixa a vida me levar? Olha, um pouco das duas coisas, Wilson, mas certamente o jornalismo me preparou muito, me deu um instrumental muito relevante para poder trabalhar na administração pública por diversas razões, até pela questão da comunicação, né? De ter um entendimento assim mais profundo dessa dimensão. Mas certamente, eu comecei no jornalismo na área cultural. Você é do Rio? Você é carioca? Eu sou carioca. Sou carioca, comecei... Torce para que time? Fluminense. É o mesmo Estamos time, em crise. É o mesmo time do meu amigo Felipe Sotelo. Isso, exatamente. Pois é, temos Sofredor. essa identificação. Mas ganhamos a Libertadores no ano passado. Tá e tal. certo. Agora, enfim, então eu comecei no jornalismo na área cultural, mas rapidamente fui para a política, porque a política sempre me interessou, assim como tema, né? E aí eu peguei ali na editoria de política do Jornal do Brasil, tive uma escola fantástica, o editor era o Anselmo Góes, a direção de redação era o Marcos Sá Correia, Roberto Pompeu de Toledo, grandes nomes do jornalismo, né? E isso foi uma escola para mim. Então você já tinha uma pegada na área cultural, não foi o jornalismo que te ajudou a moldar ou te deu ou te trouxe para essa área de cultura? Não, eu acho que na verdade foi até o contrário. O que me levou para o jornalismo foi justamente a área cultural, né? Eu comecei assim muito cedo, com 16 anos eu criei uma produtora de audiovisual com mais dois amigos e aí começamos a fazer uma série de trabalhos, isso no Rio, muito cedo, né? Então, e isso me levou aí para a área cultural. E como que foi essa sua transição do jornalismo para a gestão pública? Então, foi assim fundamental porque em um determinado momento eu senti a necessidade, para o meu trabalho como jornalista, de fazer uma pós-graduação em políticas públicas, para poder entender melhor e até desse ponto de vista acadêmico, né, a questão da administração pública, da construção, formulação, implementação, avaliação de políticas públicas e tal. E aí eu fiz essa pós-graduação aqui na Escola de Governo da USP. Da USP. Né? E isso foi em meados dos anos 90. Né? Então, quando eu fui para a administração pública, que foi na virada de 2002 para 2003, a primeira coisa que eu fiz foi pegar minha caixa de documentos e textos e tal e recuperar todo o aprendizado lá desse curso. Né? E isso me foi muito útil mesmo. Né? Teu primeiro cargo na gestão foi na Rio Filmes ou não? Não, foi no Ministério da Cultura. E foi aí que eu, assim, até então eu nunca tinha... Aí entra o componente do deixa a vida me levar, né? Porque, embora eu tivesse feito essa pós e tudo mais, eu tinha pensado nisso como um apoio ao meu trabalho como jornalista, né? E aí, em final dos anos 90, eu resolvi dar uma guinada profissional. Eu saí do jornalismo e retomei o que eu tinha feito antes, ou seja, me tornei sócio de uma produtora de audiovisual lá e de uma agência de comunicação. No Ministério da Cultura você foi assessor? Então, aí, 2002, ali no final, recém-eleito, né, mas ainda não empossado, presidente Lula convidou o Gilberto Gil para ser ministro da Cultura, e aí o Gil reuniu na casa dele alguns amigos e parceiros e me chamou, né? Na época nós éramos os dois integrantes do conselho de administração de uma ONG ambientalista chamada Fundação Onda Azul, que ele, Gil, tinha criado e tudo mais.
Enfim, então eu fui um dos que ele chamou ali, e aí dei uma série de sugestões, contribuições, ele gostou, e aí, para minha surpresa, ele me convidou para trabalhar com ele, né? E aí eu fui ser chefe de gabinete dele em Brasília, não sabia. Sem ter tido assim nenhuma experiência. Não sabia que você tinha sido chefe de gabinete anterior, exatamente. Então aprendi ali na marra, né? na prática, e também pude botar em prática os ensinamentos lá da pós aqui na USP. Realmente foi muito útil. E aí, e a história era Ancine, né? Ancine, Rio Filmes. Então, eu fui para Ancine depois da minha experiência no Ministério da Cultura. Eu trabalhei com o Gil durante 4 anos, né? O primeiro mandato do Lula. Presidente Lula. E aí ele me sinalizou que ele estava querendo sair, que ele iria construir isso com o Lula, mas que ele não ia continuar. E a minha relação realmente era uma relação direta com ele. Eu estava ali por conta da minha admiração a ele e também, claro, pelo meu compromisso com o projeto que ele idealizou, né? Então, eu recebi um convite para ser assessor do presidente do BNDES. Isso para mim também era bacana, porque eu podia voltar para o Rio, era o Demian Fioca. Ele era o vice, né, do Guido Mantega, e o Mantega foi para o Ministério da Fazenda e ele assumiu a presidência. Aí, quando ele assumiu a presidência, ele queria criar no BNDES um departamento de economia criativa. E aí ele me chamou para assessorá-lo nesse projeto, né? Aí com isso eu pude voltar para o Rio. Meu filho mais velho tinha acabado de nascer, então foi uma circunstância assim também familiar importante. Que acabou exatamente. aceitando esse retorno. Exatamente. Aí eu fiquei lá no BNDES, criamos o departamento, criamos o Procult, que foi um conjunto de linhas de financiamento, né, de crédito e também de investimento em fundos e tal, voltados para essa área, né, da economia criativa. E quando o Demian saiu, eu saí junto com ele, e aí fui convidado para ser diretor da Ancine, né? E depois é que eu fui para Rio Filme, quando o Eduardo Paes foi eleito prefeito em 2008, começou o mandato em 2009. Nessa fase no Ministério da Cultura lá com o Gil, você consegue destacar, olha, isso aqui é a menina dos meus olhos, isso aqui é um projeto que você fala assim, olha, isso aqui foi importante e ajudei a fazer, porque muitas vezes a gente não leva os louros, né? Sim. Mas a gente tem participação especial. Não, e você sabe bem disso, ainda mais nessa função de chefe de gabinete, eu sei né? Disso, por isso eu tô falando. Onde todos os pepinos, né, convergem, né? Muitas vezes o chefe só levanta a taça, né? Os problemas a gente resolve. Exatamente. Assim, olha, eu acho que assim, na minha visão, os 2 grandes méritos da gestão do Gil, e assim eu me sinto partícipe disso, foram assim: primeiro, ele revitalizou o Ministério, ele tornou o Ministério muito mais atuante, muito mais presente, realmente criando ali a linha de formulação de políticas públicas inovadoras e também sendo capaz de implementar, e ele mesmo vocalizava isso, aproveitando o seu prestígio, né, como artista e tudo mais. Então, assim, o Ministério começou a se tornar muito mais ativo e muito mais presente. Então, acho que esse é um mérito assim indiscutível, né? E o segundo, e aí nisso eu acho que tive uma participação bem direta, né? O Gil colocou na pauta esse tema da economia criativa, que até então não era uma coisa muito falada, quer dizer, é você encarar... Para quem não entende do tema, o que é economia criativa? Então, é você encarar as atividades artísticas e culturais como uma economia, como um setor da economia, que gera renda, gera emprego, gera oportunidades e, no final das contas, gera desenvolvimento, né? Enfim, e o Brasil é um país que tem uma imensa vocação para isso. Então, faz todo sentido que aqui a gente identifique os ativos, né, nessa área que a gente tem e pense em como é que a gente pode monetizá-los para tornar isso, de fato, um vetor de desenvolvimento. Você sempre foi um grande defensor dessa história da economia criativa. Qual que foram os grandes avanços? Eu acho que a gente teve muitos avanços assim desde que isso entrou para a agenda, né? Por exemplo, em termos de fomento e financiamento, quer dizer, você criar
os mecanismos de investimento públicos e privados nessa área, né? Isso se desenvolveu e se sofisticou muito ao longo do tempo. Acho que a gente ainda tem muito para avançar, acho que a gente ainda não aproveita plenamente, né, os ativos que o Brasil tem nessa área, mas avançamos muito, tanto em termos públicos quanto privados. E a história da Rio Filmes? O que é isso? Então, a Rio Filmes é uma empresa que pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro, que existe desde o início dos anos 90 e foi criada como uma distribuidora de filmes quando o governo federal fechou a Embrafilme, que era a distribuidora pública do governo federal. Aí a Prefeitura do Rio, entendendo que o setor audiovisual no Rio, naquela época, tinha uma presença muito forte, especialmente no cinema e tal, entendeu que podia ser uma coisa interessante, né? Aí depois, com o passar do tempo, foi sendo esvaziada, perdeu um pouco do sentido. E aí o Eduardo, quando foi eleito em 2008 prefeito, né, ele me chamou e falou: você não consegue pensar aí um projeto para a gente revitalizar, ser uma coisa diferente, né, mais com cara de agência de fomento e tal, não sei o quê. E aí eu fiz esse projeto e foi uma coisa que deu muito certo, né? A gente ali, os 6 anos que eu fiquei à frente da Rio Filme, né, a gente investiu mais de 200 milhões de reais. Qual que foi o maior desafio? Foi retomar? Qual foi o maior desafio? Então, acho que o maior desafio, Wilson, e você vai se identificar comigo nisso, foi convencer os órgãos de controle de que uma empresa estatal ela não precisa estar sofrendo os mesmos controles e regras e obstáculos que uma autarquia, que uma administração direta tem, que, portanto, ela pode ter mais liberdade de atuação para ser, de fato, um player de mercado e desenvolvedor daquele mercado até para disputar espaço, né? Porque senão a burocracia te trata... Exato, exatamente. Então eu vi claramente, olha, desenhei um projeto, né? Chamei um cara... Meu amigo Adrian, que é um cara do mercado financeiro e tal, chamei, a gente criou junto, fizemos business plan, planilhamos tudo e tal, não sei o quê. Aí chegamos para o Eduardo e falamos: Eduardo, está aqui, com isso aqui a gente pode impulsionar imensamente a indústria audiovisual do Rio de Janeiro para ela gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento na cidade. Agora, primeiro vai precisar de um capital, com o que tem lá dentro não dá. E 2, a gente vai precisar ter mais flexibilidade para a atuação. Se a gente ficar tendo que ter licitação, chamamento público, não sei o que, você vai sempre selecionar o menor preço, é o... Menor qualidade também. Menor qualidade também, exatamente. Então, aí você não consegue concorrer. Aí começam a criticar: olha, isso aqui não é porcaria. E romper também a mentalidade distributivista que tem quando você fala de política pública no Brasil, né? Que é aquela coisa: não, vamos distribuir um pouquinho para todo mundo. Aí o que acontece? Ninguém consegue botar a cabeça para fora da água, né? Fica todo mundo afogado embaixo porque o apoio não é suficiente para você gerar desenvolvimento e entrar num moto próprio contínuo, né? Então, ali eu acho que a gente conseguiu fazer assim, uma política tipo política industrial, aplicada a uma área da cultura. E deu muito certo, os resultados foram muito significativos. Assim, teve um ano lá que das 10 maiores bilheterias do cinema brasileiro, 8 eram projetos apoiados pela Rio Filme. Assim, aquele boom, sobretudo da comédia dos anos 2000, a Rio Filme teve um papel fundamental. Aí é curiosidade, inclusive, minha também. Como que a Rio Filmes, você falou, mas como que a Rio Filmes atuava? Era um negócio de fomento através da parte financeira, através de ajudar na documentação para se colocar no mercado, no cinema? Estou fazendo uma pergunta que realmente eu não... Não, então, a gente mudou ali o conceito, passou a ser uma empresa de investimento em ativos da indústria audiovisual do Rio de Janeiro. Então, a gente entrava com aquele dinheiro que era o necessário para um projeto decolar e atrair outros investidores e a coisa realmente acontecer, né? E aí eu acho que a gente tinha 2 contribuições. A primeira era essa,
com esse aporte de capital nos projetos que eram selecionados. A gente desenvolveu uma metodologia e tudo mais, assim, para ter assim, bastante rigor, né, na seleção dos ativos. E a gente aí entrava com todo um trabalho de assessoramento com visão de mercado, para assessorar, ajudar ali o empreendedor a realmente poder aproveitar melhor aquilo e desenvolver um produto melhor e as coisas acontecerem e gerarem os resultados esperados. Lembra de algum filme que foi muito destaque, que as pessoas... Eu vou dar um exemplo assim que eu acho muito significativo, que era um filme que muita gente não acreditava, que o mercado via com certo desdém, né, que foi um filme chamado O Divã, e que nós identificamos o potencial, selecionamos o projeto, né, aportamos o recurso que permitiu que o projeto se viabilizasse e resultou num filme que fez mais de 2 milhões de espectadores e que foi um grande sucesso, e que para a Rio Filme, que esse foi outro componente, né? Porque em geral o poder público faz aquele fomento a fundo perdido, né? Isso. O que a gente fazia pela Rio Filme, basicamente, a gente tinha uma área de fundo perdido também para apoiar novos realizadores, pessoas emergentes, grupos sociais, tinha isso também, mas essa linha de investimento era o investimento reembolsável. Então, nós nos tornávamos sócios do projeto e a gente tinha uma participação na receita daquele projeto, e eu fiz um acordo lá com o prefeito e com a Secretaria de Fazenda que, de fato, aquele dinheiro retornava para a empresa, para a Rio Filme. Exatamente, para que a gente pudesse reinvestir. Né? Então, assim, chegou lá um ano que foi o auge, que a gente teve uns 60 milhões de reais. Caramba, e disso, mais da metade era receita não era orçamento. Desse aporte que foi feito em projetos. Exatamente. E a empresa operou, a partir do segundo ano, ela passou a operar no azul. Né? Então, era uma estatal lucrativa. Né? A gente distribuía dividendos para o nosso sócio, que era a prefeitura. A gente vai passar para a fase da sua fase de ministro, mas antes, não está nem na pauta aqui, mas a gente é político, a gente vive um momento de polarização, né? Mas, antes até da polarização, quando se falava em cultura, imaginando, não sei se a palavra é ideologia, mas imaginando ideologias, sempre se atrela a cultura a mais uns movimentos de esquerda. Sim. Por que isso? Olha, eu acho que assim, primeiro é que agora é mais forte, porque tem, né, tem uma coisa mais acirrada e tal, mas sempre tinha uma questão mais, um olhar mais de esquerda para a pasta de cultura. São dois fatores. Assim. Primeiro, quer dizer, a arte sempre foi um território de inconformismo, de questionamento e tudo mais. Então, os artistas, de modo geral, são pessoas que se insurgem contra a ordem vigente, contra o establishment, às vezes até o próprio establishment cultural. Né? Enfim, então, acho que tem esse componente, né? O segundo componente é que assim, a gente não pode esquecer que houve uma ditadura militar no Brasil, né? E essa ditadura foi uma ditadura de direita. Então, assim, poxa, eu lembro assim da minha adolescência no Rio de Janeiro, ainda durante a ditadura militar, que assim, ou você era de esquerda ou você era a favor dos militares. Não tinha meio termo. Meio termo, entende? Assim, então, e aí eu acho que ali se consolidou essa ideia de que o artista no Brasil é um cara de esquerda, porque o artista se insurgia, questionava o regime militar, porque o regime militar censurava a produção artística, né? Isso. Controlava a produção artística. O que podia pro ar, que não podia, a piada que podia falar, que não podia. O Gilberto Gil foi preso, o Caetano Veloso foi preso, muitos artistas foram presos. E até artistas que naquele momento nem tinham essa militância toda, mas entraram no radar, identificaram como subversivos. Inimigos, subversivos e tal. Porque essa é a natureza da arte em qualquer lugar. Se a gente pegar, por exemplo, a União Soviética ou então a Europa do Leste, ali nos anos 60, nos anos 70, até nos anos 80, os artistas eram todos anticomunistas. Por quê? Porque a ordem era o comunismo, né? Então, os artistas se insurgiam
contra o governo, que era o comunismo, né? Então, naquele caso ali, naquele contexto ali, os artistas eram anticomunistas. Aqui eles eram mais a favor. Do socialismo, do comunismo, enfim. Então, eu acho que esses dois fatores, existe algo que é natural, né? E existia esse fator contextual do regime militar. Então, isso consolidou essa imagem. Eu acho que tem um terceiro aspecto que é importantíssimo até para o contexto que a gente vive hoje, que é o fato também de que o centro e a direita no Brasil, talvez a exceção do PSDB aqui em São Paulo, mas de modo geral, sempre teve uma relação de distanciamento em relação à cultura e aos artistas, né? Mas os artistas e a cultura também não se distanciam dessa turma? Exatamente. Então, mas aí fica assim, é o encontro da fome com a vontade de comer, né? Então, aí, como é que você rompe isso, né? Porque assim, você pega, por exemplo, lá na Inglaterra, né? Foi na Inglaterra, inclusive, que se criou esse conceito de economia criativa e essa ideia de que o Estado poderia ter uma participação no sentido de impulsionar isso, de incentivar, financiar, crédito, até outros mecanismos para além do fomento clássico, né? E isso deu muito certo lá, né? Quer dizer, assim, hoje o principal item da pauta de exportações do Reino Unido são ativos de economia criativa. São mais do que qualquer outro setor. E aí? Deu muito certo, né? Mas só para encerrar o raciocínio, então, lá, quer dizer, você tem assim, ora é o Partido Trabalhista de esquerda que ganha a eleição, ora é o Partido Conservador de direita que ganha a eleição. Assim, os caras não mexem nisso. Não mexem. Sabe? Assim, aí tem um ajuste ou outro de visão, né? Cultural. O Partido Trabalhista é mais distributivista, tem essa questão identitária hoje, que é uma coisa mais forte. Os conservadores não têm isso, aí eles têm uma visão mais industrial. Mas isso, assim, digamos, é uma margem de 10%, isso, sabe? Os 90% que são os mecanismos, que são as políticas e tal, isso é mantido, porque são políticas de Estado e não de governo. Dependente de quem ganha a eleição. Exatamente. Essa ideia de uma direita anticultura, de uma direita inimiga da política cultural, isso é uma coisa meio brasileira aqui, sabe? Que acho que também tem origem lá no regime militar e se perpetuou. Porque, assim, o primeiro Ministério da Cultura do mundo foi criado por um presidente de centro-direita, que foi o General de Gaulle, na França. Então, assim... o tempo foi desvirtuando. Eu quando digo isso assim, num debate onde você tem uma maioria de pessoas de esquerda, as pessoas ficam boquiabertas. Assim, não é possível. Não, eu falo, sim, não gente. Sabe da história, a política cultural, ela não é propriedade nem da esquerda nem da direita. Né? Ela é algo da cultura e do setor cultural que tem que trabalhar, produzir... Para a sociedade. Para a sociedade, independentemente de quem está no governo. E o governo também tem que lidar com isso, sabe? Não pode tratar a cultura como inimiga, né? Meu principal ponto em relação ao governo Bolsonaro nessa área era isso, que eles começaram a partir de um determinado momento, sobretudo depois que a área da cultura foi para o Ministério do Turismo, saiu lá do Ministério da Cidadania, porque ali, mal ou bem, você tinha o Osmar Terra, era um cara que entendia, ele foi até ministro comigo no governo Temer, eu tinha um bom diálogo com ele e tal. Ele tinha o chefe de gabinete dele, assim, era um cara também muito interessado, o Henrique e tal. Mas depois, assim, eles começaram a tratar a cultura como se fosse uma inimiga do Brasil, uma inimiga do governo, os artistas como se fossem parasitas e tal. É um absurdo isso, né? Mas na Inglaterra não tem isso, na França não tem isso, nos países europeus não tem isso. E aí, você foi chefe de gabinete do Gil, que é uma coisa mais de bastidor, que pouco holofote, né? A gente fica sempre... A gente trabalha muito, mas o holofote é sempre do executivo principal, né? Do ministro, do secretário, do governador, do prefeito. Wilson, eu tenho certeza que isso aconteceu com você várias vezes, mas assim, a coisa que eu mais recebi nesse período era um tapinha das costas do Gil, que olhava para mim e tinha lá um baita de um evento, de lançamento, de uma política, de não sei o que e tal. Pá. Ele batia nas minhas costas e sussurrava no meu ouvido, eu sei que foi você que fez. Mas tirando ele, ninguém sabia. É isso. Só que aí, em 2017, você foi para a linha de frente. Você recebeu o convite do Temer.
foi ministro da Cultura, você teve que se preparar para isso? Você já estava preparado assim para deixar de ser um bastidor? Porque tudo bem, no Rio também tinha lá o secretário da Cultura e muitas vezes acabava, aposto que também achavam que o negócio dos filmes, essas coisas, era mais Secretaria da Cultura e não a Rio Filmes. Tô chutando, tô imaginando. E aí falou assim, pô, agora eu vou para a linha de frente. Mudou? Você se preparou para essa exposição, para esse momento? Foi um sentimento curioso que eu tive quando que te motivou, né? Quando eu recebi o convite. Pela primeira vez na minha vida, eu tive a sensação de que eu ia fazer uma função para a qual eu estava 100% preparado. Tudo que aconteceu comigo profissionalmente antes sempre foi as pessoas identificarem em mim uma coisa que muitas vezes eu mesmo não via ou não me dava conta. E aí isso gerava em mim uma necessidade de ter que estudar. Eu sempre fui CDF, então estudar pra caramba e me preparar e ouvir pessoas e estudar e não sei o quê para conseguir dar conta do recado. Eu não me sentia preparado, na verdade, para nada do que eu fiz antes disso. Eu sempre tive que, ao receber um convite, ter uma proposta e tal, não sei o quê, assim, né, me olhar assim no espelho e falar, cara, e agora? Você vai ter que performar a altura. Os caras estão com uma expectativa, você vai ter que... Nesse caso, não. Eu, pela primeira vez, olha, tudo que eu fiz nos últimos, sei lá... Me alavancou para chegar nesse momento. 16 anos, 17, tudo que eu fiz... Te alavancou e falou assim, estou preparado. E como eu tinha trabalhado 4 anos... Construção, exatamente. Então, a sensação é diferente, né? É diferente. E como... Do que cair de paraquedas, né? E como eu já tinha trabalhado lá como chefe de gabinete, depois eu fui secretário de Políticas Culturais, cara, eu conhecia aquilo. Máquina, eu dominava aquela máquina. Outra coisa, eu conhecia as pessoas. E graças a Deus eu sempre tive uma boa relação, sabe? Sobretudo... sabe, essa coisa assim, sabe, de você tratar o porteiro igual você trata o ministro, igual... Sempre tive isso. Então, as pessoas me receberam muito bem, assim, sabe? Foi um acolhimento, assim, fantástico. Mas assim, eu já entrei sabendo exatamente o que eu tinha que fazer, o que podia fazer, o que não podia. Então, assim, o planejamento levou uma semana. Já sabia o que dava certo, o que dava errado. Exatamente. O botão que tinha que apertar, com quem tinha que falar. Outra coisa, onde é que tem dinheiro no governo, né? Porque, assim, se você... olha para o teu orçamento, você nem assume o cargo, né? É de chorar. Mas eu falei, não, peraí, gente, eu sei onde tem dinheiro no governo, né? Eu sei que sempre sobra dinheiro no Ministério da Educação no final do ano, que na Fazenda, se você tiver os projetos na mão, todos montadinhos, você chega ali na últimas 2 semanas, tem uma raspa do tacho que você leva, e se você estiver preparado, então essas coisas, né? Até um negócio, porque eu trabalhei no Ministério da Educação, né? Com Paulo Renato, Quando eu fiquei com ele até o fim. Eu fiquei próximo, eu sei, acho que 6 meses antes de acabar o governo Fernando Henrique, porque eu vi fazer uma campanha para deputado federal. O candidato era o Raul Cristiano. Eu saí antes. E eu não lembro em que momento. Porque era educação e cultura, não era? Não, isso foi durante o regime militar. Foi durante o regime militar. Aí, quando houve a redemocratização, a cultura passou a ser um órgão próprio. Um órgão. Só porque eu fiquei na dúvida se foi. Que eu fiquei na dúvida se era. Porque eu trabalhei no segundo governo do Fernando Henrique, eu fiquei na dúvida se no primeiro era educação e cultura. Não. Já era cultura. O Vefor foi ministro da Cultura nos 2 mandatos do Fernando Henrique. Aliás, foi um ministro muito bom. Voltando para você como ministro da Cultura, qual que foi o maior desafio? A hora que você assumiu? Porque pegou também os 2 últimos anos, né? O maior desafio vamos lá. Acho que você tocou. Porque você já pega o negócio meio que andando, né? Você tocou num ponto importante, né? Assim, então, uma coisa é ficar 4 anos, outra coisa é pegar o trem andando, né? Então, assim, o maior desafio me foi colocado pelo presidente Michel Temer. Acho que não é uma indiscrição compartilhar isso. Michel Temer já veio, já entrevistei o Michel Temer aqui. Tantos anos depois, né? Mas o presidente, quando me chamou em Brasília, e foi uma coisa assim de um dia para o outro, ele me disse assim, Sérgio,
cultura não é uma área que eu conheça muito bem, quer dizer, eu digo cultura porque ele é um leitor, consumidor de cinema, de tudo, mas de arte e tudo mais. Mas política, né, cultural, né, não é uma área com a qual eu tenho muita familiaridade, e eu acho que eu errei muito nessa área. Então eu preciso que você me ajude a acertar. O que a gente pode fazer para acertar, para o governo ter uma política cultural que faça sentido, que as pessoas reconheçam, porque assim, eu não quero... eu não tenho nenhum problema com a cultura, ao contrário, eu entendo que a cultura é importante, que o governo tem que ter um papel nisso. Agora, eu quero acertar, me ajuda a acertar. Eu acho que foi, sabe, Então, esse foi o desafio que ele me colocou, né? Assim, nesse curto período de tempo, né, de quase 2 anos, conseguir fazer uma política cultural que tivesse impacto, que fizesse sentido e botar o Ministério nos trilhos novamente, né, e tal. E acho que a gente conseguiu quem que era o ministro fazer anterior, isso, né? antes de você assumir? Então, anteriormente foi o Roberto Freire. E aí o Roberto, ele saiu no momento que teve aquela crise Joesley e tal. Sei. O Roberto é uma pessoa que eu admiro muito, assim, acho um político e que, assim, como faz falta, né, assim, ter mais pessoas como ele, né, na política brasileira, né? Mas ele fez uma leitura errada ali daquele contexto e ele saiu do governo em função ali daquela momento político, daquele momento político e tal. E aí ficou um hiato. E acho que ficou uns 2 meses e aí o presidente me chamou para assumir. Qual marca é marca de cerveja, né? Marca de cerveja, marca de refrigerante. Mas qual a marca que você fala assim, pô, eu como ministro, eu me orgulho de ter feito tal coisa ou ter feito tal projeto? O que você, como ministro, você consegue destacar da tua atuação nesse período de 2 anos ou um pouco menos que 2 anos? Olha, eu acho que assim foram várias coisas, né? Porque assim aí entra a questão do segundo desafio, né? Que você mencionou, que eu dizia para a equipe ali desde o primeiro dia, gente, temos que fazer 4 anos em pouco menos de 2. Então a gente tem que trabalhar pelo menos dobrado aqui para conseguir gerar nesse período resultados que seriam de uma gestão inteira, né? Então, assim, primeiro, a gente destravou a Lei Rouanet, que estava totalmente travada e nos últimos 30 anos é o principal mecanismo de fomento público à cultura. E é uma lei que, apesar de ter sido vilanizada e tudo mais, eu sou entusiasta desse mecanismo. Eu acho que os resultados falam por si, são resultados espetaculares. A gente teve até a oportunidade de fazer com a FGV um estudo de impacto econômico em 2018 que, assim, teve resultados fantásticos. Até hoje o governo usa esse estudo de 2018 para justificar o investimento em cultura via Lei Rouanet, né? Então, assim, destravar a Lei Rouanet, conectar a Lei Rouanet com a realidade do mercado cultural foi, acho que, um gol da gestão. Acho que o segundo foi também pacificar o setor cultural, porque como houve lá aquele corte epistemológico que foi o impeachment da Dilma, e com essa identificação com a esquerda de boa parte do setor cultural, houve uma reação muito grande ao presidente Temer, né? Então, o primeiro-ministro da cultura dele, que foi o Marcelo Calero, ele era perseguido onde quer que ele fosse, tacavam ovo nele, tinha o tal do Fora Temer, e não sei o quê. O Fora Temer eu lembro, mas não lembro dessa perseguição no ministro. E aí eu entrei muito com essa visão de, assim, eu vou tentar pacificar o setor, né? E aí eu estabeleci um diálogo assim, amplo, geral e restrito, e Brasil inteiro, com todos os setores da cultura, dizendo assim, olha só, se a gente for discutir política, a gente não vai chegar a lugar nenhum, que vocês vão ter uma visão, eu vou ter outra. Agora, se a gente for discutir política cultural, eu tenho certeza que 90% do que dissermos será convergente. Então, vamos focar nisso aqui, no que é convergente, porque isso ajuda vocês e ajuda a gente.
Isso foi teu maior momento de pressão e conflito? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque teve, aliás, a esquerda e a direita, porque tinha também o combate à Lei Rouanet e tal. Lembra que teve aquele episódio de uma exposição no Santander? Eu lembro, cara. Então, aquilo ali, pô, o meu gabinete foi invadido por 30 caras do MBL e tal, não sei o quê. Beleza, saíram todos de lá meus amigos, entendeu? Mas isso é a arte da política, né? Exatamente. Isso é a arte da política. A política... O correto não é todo mundo ter a mesma visão. O correto é as pessoas se respeitarem, mesmo tendo visões diferentes. Exatamente. Correto? Olha, Wilson, o meu mentor, se eu puder assim, identificar, trabalhei com muita gente muito bacana, que me ajudou muito, que contribuiu muito. E, aliás, assim, o governo do qual nós fizemos parte era um governo, assim, era um dream team de governo, assim, só craques, né? Então, assim, o aprendizado era uma coisa diária ali, né? Mas assim, eu tive um mentor, sobretudo ali no meu início, né? Que foi um cara chamado Alfredo Sirquis, que foi fundador do Partido Verde. Eu lembro dele. Foi deputado federal, chegou a ser candidato à presidência. Meio claro, né? Exatamente, louro, grande, eu lembro dele, polonês, alto, né? E aí o Alfredo... Ele anda por onde? Cara, ele faleceu, infelizmente. Ele faleceu? Foi um acidente de carro. Morreu muito novo. Isso tem, acho que uns... Porque fazia tempo que eu não 2 vi, anos então ou 3 anos. É uma lástima. Mas o Alfredo, além de tudo, ficamos muito amigos e tal. Mas o Alfredo me ensinou isso, né? Ele disse assim, olha, a política é a arte de juntar as pessoas para transformar as coisas. É isso. Então, assim, você tem que estar sempre agregando, você tem que estar sempre... E até quando você é atacado, quando você tem que dar assim não é dar outra face, né? Não é uma coisa exatamente cristã, mas assim é você deixar em segundo plano aquilo e continuar aberto àquela pessoa que está te atacando. Porque você pode vir a estabelecer algumas pontes e aquilo que era um ataque pode se transformar numa parceria. Então... Mas você falou de Lei Rouanet. A gente, principalmente por conta da polarização, ela é sempre lembrada, né? Principalmente nas eleições. Uhum. E eu tenho um sentimento, assim, eu não conheço o grau de análise dos projetos onde são destinados recursos. Mas eu tenho a impressão, assim, estou falando de fora, realmente a área cultural não é muito o meu métier, né? Eu estou aqui aprendendo com você e querendo que as pessoas também tenham essa oportunidade. Muitas vezes o que a gente enxerga, ou até por conta das redes sociais, onde o pessoal mais da pegada de direita tem muito mais facilidade em disseminar informação, é que a Lei Rouanet muitas vezes apoia projetos ruins, projetos que não terminam, e deixam isso de jogar dinheiro fora, que poderia estar colocando em outras áreas. Como que eu respondo para as pessoas que fazem essa crítica? Olha, que assim, a Lei Rouanet é um mecanismo essencialmente liberal em que o pagador de impostos decide onde o imposto dele parcialmente vai ser aplicado. Então, assim, ele empodera o pagador de impostos. De modo geral, a relação entre o governo e a sociedade, no que diz respeito a impostos, é assim, me dá o dinheiro e eu defino onde eu vou colocar. Nesse caso da Lei Rouanet, como é um mecanismo híbrido, em que você tem um papel do Estado que é o quê? Receber os projetos, selecionar os projetos de acordo com determinados critérios e falar, olha, esses projetos estão aptos a receber recursos. Depois ele tem que acompanhar a execução para ver se o que foi prometido foi executado e... Porque o projeto vai atrás da captação. Exatamente. Vai fazer a captação, não é o Ministério... O governo não dá o dinheiro. Ele vai captar através do ICMS, essas coisas, não é? Não, é imposto de renda. Imposto de renda. Imposto de renda, sobretudo de pessoas jurídicas que tributam por lucro real, né? Pode ser pessoas físicas também, mas isso é pequeno. Então, assim, o governo tem esse papel, digamos, no início, que é de receber os projetos, aí você tem lá uma instrução normativa que define certos critérios, ele analisa, vê basicamente o seguinte, olha, o objeto é cultural, o orçamento é compatível com o objeto, o cara está dizendo que
com esse dinheiro ele faz e faz bem o que ele está dizendo que vai fazer, esses preços estão de acordo com o mercado, enfim, beleza. Aí o governo diz, ok, então esse projeto está, se ele considerar que não está, ele faz diligência e pede para você mudar o projeto. Ok, ele diz assim, esse projeto está apto a captar. Aí o proponente do projeto, ele vai ao mercado buscar pagadores de impostos que estejam dispostos a pegar uma parte do imposto de renda que eles vão pagar ao governo e destinar a esse projeto cultural. A esse projeto, né? Então, assim, aí o pagador de impostos tem a palavra final. Ele é que define. Ele vai escolher o projeto A ou o projeto B para colocar o imposto que ele está gerando, né? Isso é essencialmente liberal, né? Porque empodera o pagador de impostos em relação ao governo, né? E me parece ser um mecanismo assim, muito mais democrático, muito mais fluido e muito mais maleável à realidade do que quando o governo formula uma política pública e ele, governo, decide para onde vai o dinheiro e tal, etc. Na verdade, essas coisas têm que ser complementares, né? Porque esse mecanismo chamado de fomento indireto, né? Que é o de alocação de incentivos, ele se presta a algumas coisas, mas não se presta a outras. Aí você precisa ter, de fato, a política pública até para ter políticas compensatórias e tudo mais. A Margareth Menezes, eu estou pegando aqui, eu estou na dúvida se ela falou. Mas na dúvida se ela falou, não. Ela falou. Mas que ela recentemente ela disse que o Ministério da Cultura não tem interferências de fora. Existe isso? Assim, está na pauta aqui, eu vou até pular isso aqui, porque eu não vi essa notícia, foi a Dani que fez, mas eu vou passar para um outro ponto. Foi criado o que dizem de filiais da cultura nos estados. Como que você vê esse braço do Ministério nos estados? Olha, eu vejo com muita preocupação. Então, porque existe muita crítica de todos os lados. Eu acho, primeiro, inútil. E 2, eu vejo com muita preocupação porque eu identifico em muitos discursos que vêm de parte da esquerda uma visão mais autoritária, mais controladora, e isso é a antítese da cultura. A cultura precisa de liberdade para florescer. Então, o Estado não pode dizer o que é e o que não é cultura. O Estado tem que ter uma política pública de cultura ampla e democrática que abarque o maior número possível de manifestações, de expressões culturais e de segmentos, setores, estilos, etc., né? Então, assim, eu vejo isso com uma certa preocupação. Quando foi feito algo que foi muito positivo que o Lula fez foi resgatar o Ministério da Cultura, porque realmente estava fazendo falta. Até levou um certo tempo para eles conseguirem reestruturar, né? Aquele negócio, né? Construir as coisas é muito difícil. Destruir demora, é facílimo. Rápido, né? é rápido. Né? Então, mas aí eles colocaram lá no organograma uma secretaria de comitês de cultura. Isso aí me pareceu uma coisa, vou usar a palavra aqui porque não vejo outra mais adequada, isso aí é uma coisa stalinista, né? Eram os comissariados de cultura da União Soviética. Quer dizer, eu não estou dizendo que é isso, mas fica esse cheiro. Então, eu identifico lá no Ministério ótimas intenções, assim, acho que a ministra, a equipe, assim, tudo que eles falam, que eles dizem, eu vejo que tem um desejo legítimo de acertar e tudo mais, mas às vezes eu acho que eles ficam um pouco presos a certos dogmas da esquerda que são prejudiciais ao trabalho, né? Passado 2012, passaram 10 anos da sua passagem pelo Ministério da Cultura. Tem algo que você fala assim, putz, isso aqui eu teria feito diferente, ou teria, em vez de ir mais para esses projetos, teria ido mais para esses projetos? Tem alguma coisa que você... Olha, porque às vezes a gente, né, passado, às vezes... Sim, você tem uma avaliação, né, isso. Com distanciamento. Então, assim, a minha grande frustração em relação ao meu período, assim, eu acho que eu fiz muito mais
Eu e a equipe, né? Quer dizer, ninguém faz as coisas sozinho, né? Então, eu, a equipe e o presidente Temer, né? Porque, inclusive, assim, uma das coisas que eu falei com o Temer logo na primeira reunião, aliás, essa foi outra lição que o Alfredo me deu lá atrás, né? Até quando o Gil me chamou, né? Ele falou o seguinte, olha só, o que você não combinar quando te fazem o convite, vai ser muito difícil você conseguir depois. É verdade. Então, assim, o momento chave é o momento que você recebe o convite, porque o outro tem 100% de vontade, né? E aí você tem que colocar as condições ali naquela hora. Tem muita gente que fica embevecida pelo convite, não fala nada. E aceita qualquer coisa, né? Só faz assim. Depois a gente vê. Isso. Aí depois não consegue nada. Não vê. Depois que você passa a fazer parte do time, aí... Mas, enfim, então, eu falei, né, presidente, olha, fundamental, nós precisamos estar permanentemente em sintonia. Então, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse um despacho quinzenal, né? Ele falou, não, Sérgio, perfeito e tal, não sei o quê, e de fato fizemos. Cada 15 dias eu ia lá no presidente, atualizava ele me dava conselhos e me ajudava, eu pedia ajuda, enfim, a gente montou esse sistema que funcionou muito, né? Mas, enfim, você me perguntou ali da frustração, né? Assim, não é frustração, é algo que diferente. Não teria feito diferente. Não, mas eu vou usar a palavra mesmo. Assim, eu me sinto muito frustrado por não ter conseguido viabilizar aquele que foi assim um dos 2 últimos projetos que nós fizemos, que eram coisas que já estavam na nossa carta de navegação desde que eu entrei lá no Ministério, ou seja, eu queria ter, mais difícil. 90% do trabalho de um gestor público é criar condições para as coisas acontecerem, né? E muitas vezes tem fatores que você não domina. Então, até você reunir as condições leva um certo tempo. Sim. Então, os 2 últimos projetos lá que nós fizemos foram 2 medidas provisórias que o presidente Temer expediu. Uma criava a lei dos endowments, que regulamentava a criação de fundos patrimoniais permanentes no Brasil para as áreas de cultura, educação e ciência e tecnologia. Eu sempre fui assim, um adepto dos endowments, sempre lutei por isso, e aí acho que isso era significativo, né? Você já tinha vários projetos em andamento no Congresso, mas as coisas não avançavam, né? E aí, ali no final, finalmente, o presidente abraçou a ideia e topou mandar a MP para o Congresso. Né? E a segunda MP que a gente conseguiu mandar nesse mesmo momento foi a que criava a Agência Brasileira de Museus, porque essa sempre foi também uma grande preocupação minha. Como é que você resolve a questão da gestão e do funding dos museus federais, para que não aconteça o que aconteceu no Museu Nacional e outros casos, né? O Museu Nacional é um caso muito específico, porque é um museu da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso. E no Brasil as universidades têm autonomia administrativa e financeira. Então, estava fora do meu alcance. Mas no Ministério da Cultura a gente tem 28 museus. Então, esses 28 museus estavam em situação periclitante. A gente fez um grande investimento para resolver o problema de prevenção e combate a incêndio e tal. Mas isso é uma pequena parte, tem muito mais para fazer, né? Você vê, os museus aqui de São Paulo estão todos em excelentes condições por causa do modelo de gestão e do compromisso do governo de São Paulo. Inclusive, entra gestão, sai gestão, mantido. Mas federal não. Então, a gente identificou que criar essa Agência Brasileira de Museus, que seria um serviço social autônomo, como é o SEBRAE, com uma fonte fixa de recursos, que seria uma CID e tudo mais, que isso ia fazer os nossos museus darem a volta por cima. Passaríamos a ter museus de excelência e tal. E, infelizmente, a esquerda combateu isso, chamou de privatização, mas era parte da guerra política contra o Temer, entende? Certo. Então, a gente não conseguiu. O endowment a gente conseguiu, isso a gente não conseguiu. O presidente fez a MP, mas a gente não conseguiu ganhar no Congresso, né? E teve um terceiro ponto também do final, que esse a gente não conseguiu nem fazer a MP, que foi a regulação
do streaming, né? Que eu conduzi também desde o primeiro dia no Ministério, que foi um processo no Conselho Superior de Cinema, para que se construísse uma grande pactuação para que houvesse uma regulação do streaming, porque não faz nenhum sentido a gente ter uma assimetria regulatória no setor audiovisual, em que o cinema é regulado, a TV é regulada, a TV a cabo é regulada, mas o streaming não. O streaming não tem nenhuma regra, não tem... Então está errado por princípio, né? Então, e a ideia ali era fazer uma grande pactuação. E o presidente me disse assim, logo na largada, olha, se você conseguir que todos os segmentos desse setor apoiem uma proposta, eu faço a MP e envio ao Congresso. Então eu fui imbuído dessa missão de articulação. E foi uma construção dificílima, porque você tem os grandes players nacionais, a Globo, etc. Você tem os grandes players internacionais, Netflix, Disney. Você tem as big techs, tem o YouTube, que é Google e não sei o que e tal. E você tem os players nacionais, né? O pessoal do cinema e tal, enfim. Produtores de conteúdo para televisão, é um ecossistema complexo. Mas, cara, trabalhamos ali há 1 ano e meio e chegamos a uma pactuação, aprovamos uma minuta de MP no Conselho Superior de Cinema que todos subscreveram, mas semana seguinte... algumas associações de diretores e de produtores que, em tese, seriam o elo mais fraco, mas a gente estava buscando a pactuação, né, ali a unanimidade em torno do projeto, pularam fora. Mesmo tendo assinaram. Mas recuaram da assinatura. Não, isso aí a gente não topa porque está pouco, as plataformas estão dando pouco para a produção nacional, não sei o que e tal. Pá, pá, pá. Resultado desse negócio, né? Estamos aqui 6 anos depois, o streaming não foi regulado no Brasil. Então, assim, foram 6 anos em que pelo menos 3 bilhões de reais por ano teriam sido injetados na produção brasileira de conteúdo por meio da regulação do streaming, que era uma regulação light, mas sintonizada com a União Europeia, com outros países, e que eles topavam. Então, assim, de maneira que hoje eles não topam, porque, claro, eles se fortaleceram, aprofundaram os seus lobbies no Congresso, hoje são empresas muito maiores e tal, etc. O mercado se consolidou. Hoje os streamers não topam o acordo que eles topavam em 2018. Né? Então foi uma grande perda e essa é uma frustração. Então eu tenho a frustração em relação à MP dos museus, porque ali a gente teria de fato criado um mecanismo contínuo e permanente de sustentabilidade para os museus federais e teria resolvido o grande problema de equipe que tem hoje lá. E essa coisa da regulação do streaming, porque se a gente tivesse conseguido fazer ali, a gente teria uma indústria audiovisual hoje no Brasil muito mais forte, muito mais pujante, muito mais desenvolvida. Falando em streaming, tem uma questão também que sempre causa eu vou entrar na questão de você ter sido secretário de Estado aqui para a gente chegar próximo ao fim. Mas tem uma questão que eu sempre lembro, que é a questão da obrigatoriedade de passar filmes nacionais nas salas de cinemas, né? Isso não é ruim, porque a sala passa, mas passa nos horários que ninguém vai assistir. Ele tem lá, pode não assistir também, mas ele tem o custo de ter lá o equipamento sendo usado, o profissional passando e tal. Não deveria ter sido feito eu não sei se foi na sua época, não sei onde que isso foi tratado, mas não ficou ruim, não ficou mal parado. Porque não tem, né? Essa questão. E outra, é uma coisa privada. Eu sempre acho assim, uma coisa privada, né? Exatamente. Assim, essa questão da cota de tela, ela muito anterior, né? Assim, então, não. E depois houve uma nova política de cota de tela que foi estabelecida
em 2001 pela MP 2228, que foi feita pelo Fernando Henrique, inclusive, que já foi uma cota de tela, digamos assim, mais light. Mas manteve isso, né? E, de fato, assim, essa questão da cota de tela, ela sempre foi uma inibidora de investimento no setor de exibição de cinema. O que acontece é que aí os gestores passaram a ter maturidade para definir cotas de tela que não fossem tão impactantes e nocivas aos exibidores, ao mesmo tempo que mantinham. Então é aquela coisa bem brasileira, né, de você faz um jeitinho, dar um jeitinho e fazer com um pouco de malemolência, né, e de flexibilidade, você ajustar em posições legais a realidade para que aquilo não seja um problema, porque muitas vezes acontece isso, né, as boas intenções, uma vez materializadas na forma de leis, né, que são coisas imperativas e são inflexíveis, elas, em vez de resolver um problema, elas agravam um problema ou criam novos problemas. Enfim, então, a gente sabe disso, né? Mas, enfim, então, assim, na verdade, Wilson, aqui entre nós, a cota de tela, eu digo isso, as pessoas, você não pode falar, né, as coisas com os nomes que elas têm, né? É uma engana que eu gosto. Engana, que horário, né? Assim, porque o efeito prático é muito pequeno. Porque é isso, os cinemas acabam cumprindo a cota de tela, botando filmes em horários onde você já tem uma baixa demanda e tal, e aí com isso atendem ao imperativo legal, e aí está tudo resolvido e tal. A única coisa, concretamente, que eu já ouvi alguém me falar que fez sentido para mim foram os distribuidores que trabalham com filmes brasileiros de grande potencial comercial, que me disseram o seguinte: olha, a cota de tela tem sido para a gente um instrumento de pressão sobre os exibidores, porque eles são pressionados pelos distribuidores dos filmes americanos, sobretudo os grandes estúdios, né? E aí, muitas vezes, você tem um filme brasileiro comercial que está dando resultado, que gera bilheteria, né? E que, em tese, deveria ser mantido na sala, o distribuidor mas a Disney está querendo aquela sala para o próximo lançamento dela. E aí ele utiliza que a cota de tela. Exatamente. Então, assim, sabe, aquele negócio, né? Estamos falando de uma disputa comercial, onde aí, na hora da disputa, não tem mocinho, né? Não tem. Está todo mundo defendendo os seus interesses. Então, então, assim, esse ponto... e aí me mostraram, claro, os dados e tal, etc. Eu falei, não, olha só, isso aqui é primeiro argumento não ideológico a favor da cota de tela que eu entendi. Entendi que faz sentido. Está valendo a pena. Isso aí dá um leverage para... Agora, eu digo que eu me engano que eu gosto, porque é o seguinte, aquele cara que faz um filme alternativo, independente e tal, que em geral é o cara que mais defende a cota de tela, ele acha que a cota de tela vai beneficiar o filme dele. Não vai. No máximo, como esse exemplo mostra, beneficia aquela produção brasileira mais comercial que está, de fato, disputando com os filmes dos estúdios. Né? Mas o filme independente e tal, porque o exibidor vai cumprir, já que ele tem que cumprir a cota de tela, ele vai cumprir nos horários alternativos e vai cumprir com o filme que dá bilheteria. Ele não vai cumprir com o filme alternativo independente, né? Então, isso não é uma medida que beneficie diretamente o cinema independente, o cinema de arte, o cinema alternativo, como muitas pessoas pensam quando defendem esse tipo de mecanismo. Mas, de fato, como você tem aí uma disputa de caráter comercial entre pesos pesados, né, brasileiros e internacionais, acaba favorecendo os nacionais, porque aí, como o cara tem que cumprir a cota de tela, ele prefere dizer para Disney, olha só, aguenta aí. Aguenta aí que eu tenho que cumprir a legislação, tá aqui, ó. E eu vou cumprir com o filme de sucesso, eu não vou cumprir com um filme alternativo. E aí... Mas assim, eu a princípio, quer dizer, por princípio,
não é o tipo de medida que me apeteça, porque me parece uma interferência indevida. Eu acho assim, regulação é tudo uma questão de dosimetria. Você precisa ter regulação. O capitalismo ele não pode funcionar ao Deus dará, simplesmente ao sabor do mercado. Tem muita coisa que o mercado resolve bem, mas tem muita coisa que não resolve, que gera injustiça, gera desigualdade e tal. Então, precisa ter regulação. Por isso que existem as leis, né? Por isso que existem as leis. Né? Claro. As leis, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, é para regular algo que a sociedade não vai conseguir fazer de forma solitária. Não sei se é solitária a palavra. Própria, né? De forma autônoma. De forma autônoma, isso. De forma autônoma, exatamente. Você sabe que assim, eu tenho falado muito isso. Outro dia, até num evento lá que o João organizou, no LEAD, sobre essa questão dos jogos, né? Mas, enfim, também nos meus trabalhos de consultoria, né? Eu tenho sempre dito, olha só, é melhor o setor empresarial se organizar para ter autorregulação do que e ter transparência nessa autorregulação do que você ficar ao sabor da regulação estatal. Porque a regulação estatal, você não controla a dose. E aí vem uma dose que mata o paciente, o que você vai fazer? É isso. Né? Esse aqui é o ponto. Então, assim, é melhor você se antecipar, criar uma forma de autorregulação que funcione, né? Então, nesse caso aí das bets e dos jogos, é melhor eles se anteciparem, criarem, né, uma forma de fazer campanhas pelo jogo responsável, de apoiar programas de tratamento para quem tem essa doença do vício no jogo, criar formas de comunicar como é que as coisas acontecem ali dentro, da transparência. Né, para mostrar, ter um compromisso, por exemplo, com um mínimo de retorno para os apostadores. Cara, aliás, aqui não tem novidade nenhuma, é só você ver Las Vegas ou ver outros países, Macau, tá tudo lá. Reguladinho, certinho. Exatamente. Né? Porque senão, quer dizer, você se refestela no início, quando não tem regulação nenhuma, vale tudo, me dou super bem, só que você está cavando a sua sepultura, né? Porque vai se criando na sociedade um sentimento negativo em relação àquele setor. Daqui a pouco aparece o Estado para dar satisfação para aquele setor da sociedade e impõe ali uma regulação que ferra com o negócio, né? Então E aí, para encerrar, você foi secretário do governo Dória, eu participei disso, diversas grandes vitórias, né? O Museu da Língua Portuguesa já existia? Não, fizemos um novo museu, né? Um novo museu. Existia, teve um incêndio. Isso, teve um incêndio, mas ele já existia, né? Nós recuperamos após o incêndio, exatamente, né? Exatamente. Recuperamos o Museu do Ipiranga, que estava fechado há quanto tempo? Cara, o Museu do Ipiranga estava fechado há muito tempo, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. O Dória se diz o pai da recuperação. Se ele é o pai, você é a mãe. Se você é o pai, você é a mãe. Eu fico feliz com o papel de mãe. Assim, a mãe a Pinacoteca, eu acho que na família, né? Pinacoteca virou um... Pinacoteca, nós fizemos a expansão da Pinacoteca, né? Porque virou um negócio assim, as pessoas, eu vejo as pessoas, né? Que eu vejo as pessoas vindo, e eu, assim, não sei se é porque eu participei do governo, mas eu não vi essa pujança, eu não vi essa pegada das pessoas. Eu recebo gente de fora, eles querem ir na Pinacoteca. Não tinha isso, né? Tinha o Museu da Língua Portuguesa, que as pessoas gostam, mas a Pinacoteca entrou no mesmo trilho, né? O Museu do Ipiranga agora... Ali, por exemplo, logo que eu entrei no governo, por orientação do João também, né? Eu reuni todas as organizações sociais que fazem a gestão dos equipamentos, incluindo os museus, né? E uma coisa que eu sinalizei para eles foi o seguinte: olha só, que projetos de expansão vocês têm? O que vocês precisam? Aí houve aqueles que me sinalizaram, não, a gente precisa fazer reformas estruturais para recuperar os prédios ou para recuperar áreas expositivas e tal, etc. E houve o que sinaliza, não, a gente precisa fazer expansão. Então a Pinacoteca foi uma dessas. A gente foi um projeto de 85 milhões de reais. A expansão é a nova Pinacoteca, que abre ali para a Avenida Tiradentes, para o outro lado, e que complementou. Esse projeto ele existia, Wilson, desde 2007. Ele estava no plano plurianual do governo de São Paulo desde 2008.
E nós pegamos o touro à unha, aliás, com grande participação do Rodrigo. Rodrigo fenomenal. Fenomenal, né? Assim, o Rodrigo é um craque, mas assim, craque camisa 10, né? Assim, executivo de gestão pública, como poucos eu trabalhei, sabia? Eu posso te falar isso com sem medo de errar e com todas as palavras. Assim, o Rodrigo é o quadro mais capaz que eu já conheci. Cara, eu também, na administração pública. Eu nunca vi alguém com capacidade de gestão. Cara, eu vi o Rodrigo como criar soluções em tempo real, mas assim, soluções brilhantes. Brilhantes. Né? Porque as coisas no Estado não são fáceis, né? Não é uma coisa matemática. Tá aqui o que você pode fazer, tá aqui o que você não pode fazer, beleza. Não é assim. É muito mais uma questão de como você faz. Isso. Né? É isso que define. Então, fazer coisas construtivas, positivas, dentro da legalidade é o desafio de qualquer gestor público, né? Então você tem que construir soluções para as coisas. Eu vi ele construir soluções em tempo real, mas não é aquele negócio assim não, entendi qual é o problema, me dá 24 horas, eu vou juntar o meu time hora ele aqui. já fala. Não, o cara na hora. Então olha só, A vai fazer isso, B vai fazer isso, C vai fazer isso, D vai fazer aquilo e no final igual a solução, né? Impressionante. Na hora. Mas craque, puta, adoro o Rodrigo. Mas aí a gente fala aí, vou voltar a falar em marcas, né? Primeiro, você acha que a sua grande marca na cultura de São Paulo, que não é pouco, foi nessas questões estruturais, desses grandes espaços que muitas vezes não eram enxergados? Eu acho que assim, foram duas, Wilson. Assim, primeiro, a gente colocou o fomento à cultura num outro patamar. Tá? O PROAC, o PROAC ICMS, os editais isso. E tal. Tanto em termos de processo, de como é que as coisas acontecem, a gente contratou a criação de um sistema para passar a ser tudo online. E não é só para facilitar a vida do produtor cultural, é também para facilitar a vida do governo em termos de fiscalização e de você poder fazer balanço e ter accountability, né? E tal. As coisas estão todas no sistema, não está em papel. Né? Enfim, então, a questão da modernização também das regras, dos limites, simplificação dos editais. Né? A gente pegou editais que eram feitos, que tinham 20 páginas, viraram 3. 4 páginas, sabe? Que é uma burocracia para não acontecer. 20 páginas é justamente para não acontecer, né? Exatamente. Eu lembro assim, da reunião que eu fazia com a equipe lá de fomento. Né? A gente pegava o regulamento e, assim, artigo por artigo, aí eu falava assim, vem cá, isso aqui que você está pedindo para o cara te entregar isso, o que você faz com isso? Aí a pessoa... Não, mas a gente tem que receber isso. Eu falei, não, se você não vai fazer nada com isso... Por que está aí, tem né? que receber. Deixa para lá. Então, mas enfim... Então, assim, eu acho que a gente realmente colocou o fomento à cultura em São Paulo num outro patamar e também em termos de volume de recursos. Porque você tinha, assim, o fomento era uma coisa na casa de 20 milhões, 30 milhões, a gente passou para 100 milhões, assim, sabe? Foi o fomento via PROAC editais. Né? Porque tinha uma grande demanda do setor. Eu sentei com o setor cultural logo que eu tomei posse aqui de São Paulo, as entidades e tal, e a primeira demanda deles foi o seguinte, olha, tem o PROAC ICMS, que é um incentivo fiscal que tem 100 milhões, beleza, a gente gosta e tal, mas a gente quer que os editais, que é o fomento direto, tenha um equilíbrio aqui com o PROAC ICMS, porque são mecanismos complementares, eles dão conta de coisas diferentes, né? E tal. E aí a gente cumpriu esse compromisso, né? A gente entregou um PROAC com mais de 100 milhões de reais de recursos próprios. Porque não é isso que eu vejo por aí, porque agora como tem esse negócio da lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, que são iniciativas do governo federal que repassam recursos para os municípios, que aliás é um negócio muito bacana, iniciativa do Congresso Nacional, mas o que aconteceu? Os estados e os municípios passaram a tratar esse dinheiro como se fosse o dinheiro deles, pararam de destinar recursos próprios e passaram a usar só o dinheiro do governo federal. Aí não dá, né? Aí né? Eu lembro que eu até algumas pessoas
dentro do governo até colocaram isso quando veio a Lei Aldir Blanc, né? E aí eu fui lá no João, expliquei para ele, e o João falou, não, você está certo. Uma coisa é o nosso dinheiro, outra coisa é o dinheiro do governo federal. O dinheiro federal é um dinheiro a mais. Vamos trocar uma coisa pela outra, né? Mas, enfim, então acho que teve essa coisa do fomento, tanto em termos de sistema, de estrutura, de forma, quanto em termos de recursos. E também a gente introduziu a questão da avaliação de resultados, passamos a fazer os estudos de impacto econômico e social, né? Que é a avaliação, né? É fundamental, né, para a política pública. Né? Tá dando certo ou não tá? Como é que você sabe? Tem que mensurar. Mensurar. Então, esse é um ponto. Né? E outro ponto, eu acho que foi esse reforço, né, das instituições de cultura do Estado. Né? Foi o maior investimento que já foi feito em termos de infraestrutura, de acervo e de expansão. Da rede pública, do ecossistema de instituições culturais do Estado de São Paulo. Então, Museu Afro, totalmente reformado, reestruturado, novos equipamentos, Museu do Futebol, a exposição permanente 100% refeita, a Pinacoteca, expansão, né, para essa nova Pinacoteca Contemporânea, né, que é esse novo prédio da Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa, esse voltou 100%. E teve o Museu do Ipiranga, que assim, o João, quando ele anunciou que tinha me convidado para ser secretário e tal, deu uma entrevista coletiva e falou, olha, meu compromisso número 1 nós vamos inaugurar o novo Museu do Ipiranga no dia 7 de setembro de 2022 para a celebração do bicentenário da Independência. E o que aconteceu? Aconteceu. Então, ele também era foda, né? Pensa quantas promessas são feitas no Brasil desse tipo e depois, né, vem o famoso deixa para lá, né? Você fala, as coisas estão nos planos de governo há quantos anos, né? Que para acontecer, e assim, né? Wilson, 245 milhões de reais é o tamanho daquele investimento projeto. Privado. Quase todo privado. Né? Teve. Porque também é importante, sabe? Eu acho que o impacto é diferente quando o poder público chama a iniciativa privada e fala assim, olha só, eu vou botar tanto. Nós vamos ser parceiros. Vamos ser parceiros. Eu vou botar tanto, mas isso não é suficiente. Então, preciso que você coloque tanto para complementar o meu tanto e a gente conseguir realizar o objetivo. A coisa tem um impacto muito melhor do que se você ficar lá dizendo, me dá um dinheiro aí. Aí o cara diz, mas qual é o teu compromisso? Então, enfim, eu acho que ali funcionou muito bem. O Estado, desses 245 milhões, o Estado botou alguma coisa como 60 milhões. O resto foi todo privado. Você foi ministro da Cultura, que é um cargo importante, né, com muitas funções pelo país. Rio Filmes. São Paulo é muito diferente. Você teve dificuldade em se adaptar? Adaptar, não digo adaptar com o local, porque, sei lá, ou com o local também. Mas aqui o pensamento cultural é muito diferente dos outros locais, do Rio. Isso te causou uma certa dificuldade ou não? Olha, ou foi só adaptação mesmo de morar, de viver, ou foi difícil entender, sabe, esse estado, né? Mas principalmente a cidade, né? Porque é onde estão os principais equipamentos culturais, São Paulo, capital, né? Qual foram as suas as dificuldades? Eu tenho uma ligação... Porque é a mesma coisa que eu ser secretário, chefe de gabinete aqui em São Paulo e ser chefe de gabinete no Rio. Eu vou estranhar. Sim. Existem diferenças culturais. Os hábitos e costumes são muito diferentes, né? Isso. Então, é a palavra que eu queria encontrar. É a visão antropológica, né? O conceito antropológico da palavra cultura, né? São os modos de ser, de pensar, de estar, né? Então, assim, são sociedades muito diferentes, né? Assim, eu sempre tive uma ligação pessoal muito forte com São Paulo.
uma parte da minha família é aqui de São Paulo, então eu sempre vim muito para São Paulo. Quando eu era adolescente, eu vinha passar final de semana aqui em São Paulo, porque aqui aconteciam os melhores shows, os museus e tal, enfim, vinha muito para cá, né, e tal. Depois, nos anos 90, eu morei quase 8 anos aqui em São Paulo, direto, né, quando eu trabalhei na Folha e tive uma editora também, enfim. Eu, na verdade, assim, até achei que ia ficar permanentemente em São Paulo. Foi quando eu fiz lá o meu curso de pós-graduação na USP e tal. Eu só voltei para o Rio porque o meu pai teve câncer e aí eu sou filho único de 2 filhos únicos. Então, esse núcleo familiar era muito pequeno, né? Aí a minha mãe chamou e falou, cara, você tem que vir porque eu não estou dando conta e vem dividir comigo aqui E aí eu tive que fechar tudo e voltar. Mas, enfim, então eu sempre tive essa relação, né? Não sabia disso. Com São Paulo e tal. E no caso lá quer dizer, esses meus 2 anos de ministério, embora eu tenha ido a todos os estados brasileiros, a gente fez um negócio que eu chamei de caravana Cultura Gera Futuro. E aí a gente era assim, era uma ocupação do ministério. O ministério inteiro se deslocava para uma capital durante X número de dias, assim, numa semana, né? E eu ia pelo menos 1 a 2 dias, eu fazia parte disso, né? A gente fez todos os estados, né? Mas, enfim, tinha uma relação próxima aqui com as instituições culturais de São Paulo e tudo mais. Então, assim, agora, São Paulo é realmente assim um mistério para quem não é de São Paulo, né? O próprio Caetano definiu isso muito bem na música Sampa, né? Então você realmente tem que decifrar e conhecer assim e tal. Mas assim, eu acho que o que eu já sabia, né? E na verdade pude constatar mais diretamente, assim, por dentro, é o seguinte, é que assim, São Paulo, é preciso reconhecer, São Paulo está a anos-luz do restante do Brasil no que diz respeito à arte e à cultura. E a política pública de cultura. Né? Isso não começou de agora, na verdade, isso vem... talvez assim, a origem seja lá atrás, com os industrialistas de São Paulo, que eram pessoas que entendiam a cultura, que valorizavam a cultura. Você teve a Semana de Arte Moderna, de 1922, né? Aí teve o Mário de Andrade, secretário, entre outras coisas, de cultura da cidade de São Paulo, que começou essa coisa de política cultural, né? Mas você teve o Carvalho Pinto. Esse cara foi decisivo, né? Você pegar, assim, tem muitas instituições de cultura de São Paulo que foram criadas na gestão dele e por iniciativa dele. Tinha um cara que era o secretário de Fazenda dele, cujo nome eu não me recordo agora, mas que também era um colecionador de arte, era um cara que era do meio cultural, do mundo cultural, e esse cara era o secretário de Fazenda, né? Então esse cara também... Se não puser dinheiro... Cultura não acontece, sem dúvida, né? Agora, tem aquela história, né? Assim, se você acha que cultura custa caro, né? Experimente a ignorância. A ignorância custa muito mais. Né? Mas, enfim, isso eu pude constatar de perto, Wilson. Assim, e eu acho que os brasileiros de outros lugares, mesmo vindo a São Paulo e experimentando o que tem aqui e tal, não se dão conta, porque assim, eu acho que São Paulo tem um nível de oferta cultural, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, e também um acervo de instituições culturais, né, que são aquelas que realizam o trabalho em caráter contínuo, permanente, que não fica nada a dever às principais capitais europeias, por exemplo. Então, assim, a gente teve aqui, no âmbito do governo do Estado de São Paulo, ao longo, teve o Abreu Sodré, teve, enfim, vários caras assim, e depois, claro, Mário Covas, José Serra, São Paulo, enfim, então assim, o João, ele deu continuidade a isso, e de maneira muito significativa. A gente entregou
para o governador Tarcísio a Secretaria de Cultura com um orçamento recorde de 1 bilhão e 300 milhões. Estava lá no orçamento para ele gastar, o orçamento de 2023. Né? Enfim, recorde mesmo você atualizando pelo IPCA os orçamentos. Né? E esse investimento, além da questão do fomento, esse investimento que foi maior. Isso o Marcos Mendonça ficava me dizendo isso, olha, Marcos Mendonça acompanhou tudo isso, né? Pelo menos nos últimos 30 anos o Marcos esteve presente em tudo o que aconteceu, né? Na cultura de São Paulo, do ponto de vista do poder público, né? E foi inclusive o secretário. Ele falava assim, olha, isso aí é o maior investimento que já foi feito aí nos museus, né? Nunca houve isso. Então, porque não foi só fizemos a Pinacoteca Contemporânea, fizemos o Museu da Língua Portuguesa, criamos 7 novas fábricas de cultura e tal, mas aquele investimento que normalmente o político não gosta de fazer, que é aquele para recuperar o prédio, né? Que ninguém vê, né? Ninguém vê. Porque antes tinha um tapume na frente pintado de branco que o cara achava que era a parede, né? Atrás a parede está toda destruída, mas meteram um tapume ali, está tudo certo, né? Mas então você vai reconstituir a parede, beleza, a parede está limpa, você tirou o tapume, o espectador acha que está igual. É igual. Ele não sentiu a diferença. Nada, né? zero. Só que aquele troço estava ruindo, né? Então, eu acho que assim, São Paulo é diferente. Eu acho que se constituiu aqui, seja por parte dos políticos, seja por parte de uma elite financeira, intelectual, um grau de compreensão da importância da cultura que resultou num grau de realizações que não tem igual no Brasil. E para encerrar, quais os próximos projetos? Então, eu decidi encerrar o meu ciclo de gestão pública, acabou calhando assim de ter esse número redondo, né, 20 anos, né, e eu achei que estava de bom tamanho. Tem um outro aspecto também que você vai me entender, né, que assim, eu consegui sair de 20 anos de vida pública num cenário em que a gestão pública no Brasil foi criminalizada, virou objeto de lawfare, virou uma coisa inóspita, né? Assim, é dureza, né? Dureza. Você enfrentar isso, né? Porque usam a justiça, o Ministério Público, por interesses políticos e tudo mais. Mas, enfim, eu consegui sair assim, sem nenhum dano ao meu patrimônio, sem nenhum dano ao meu CPF, sem nenhum dano à minha integridade. Isso é uma vitória. Então, mas eu falei, quer dizer, não vou arriscar mais, porque eu entendi que não é algo que dependa de você. Você pode fazer tudo certo, que foi o que eu sempre fiz, né? Foi outra dica do... Eu dizia assim, toma cuidado, porque você nunca sabe de onde o tiro vem. Pois é, exatamente. Vem assim de onde você menos espera. Sabe, às vezes você não... Porque assim, às vezes você consegue identificar, né, claramente quem são os resistentes ou os oponentes e tal. E sabe onde pode dar problema também? Eu vou fazer, mas isso aqui pode dar chiadeira. Você sabe, né? E o que eu sempre fiz... Mas às vezes o que vai dar chiadeira... Você acha que você dá não está chiadeira, vendo. Não está vendo. Então, porque o que eu sempre fiz foi o seguinte, sempre que eu identifiquei uma resistência, uma coisa, eu procurei para fazer diplomacia. Sempre procurei fazer isso, ativamente, né? Só que às vezes você não está vendo tudo, você não está identificando, e é dali que vem o problema. E assim, os costumes, os hábitos e costumes da política no Brasil se degradaram muito, né? As pessoas hoje fazem denúncia ao Ministério Público como escovam os dentes, né? Antigamente era uma coisa que a pessoa tinha um senso de responsabilidade, até para não fazer E ainda é digital as coisas. Né? Aí manda aquela denúncia anônima, o Ministério Público é obrigado a investigar, aí o cara abre aquele inquérito, vem em cima de você, aí 8.000 páginas depois, 5.000 horas depois, o cara arquiva porque não tem nada. Né? Mas aí já foi o nome. Por causa de um irresponsável lá que mandou, enfim. Perdão pelo desabafo, mas isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria se preocupar, porque isso está afastando pessoas boas da gestão pública, porque a pessoa pensa duas vezes. 2 vezes. Né? Eu até digo isso assim, eu hoje
sabendo tudo que eu sei, eu não teria feito o que eu fiz, porque eu fui para a administração pública quando o Gil me convidou, assim, sem pensar duas vezes, sabe? Hoje, se alguém vier falar comigo, eu vou dizer, olha só, faz uma coisa, segrega o teu patrimônio, você tem que tomar... Cuidados jurídicos. Porque na época, foi até outro conselho que o Alfredo me deu, e que eu segui, assim, a risca, né? Ele falou, cara, eu vou te dar um conselho além daquele lá de pedir as coisas na primeira... Conversa. Na reunião do convite, né? Ele disse assim... Leva um advogado com você, para onde você for, advogado da tua confiança. Bota ele de chefe de gabinete, bota ele de assessor jurídico, bota não sei o quê, e faz o seguinte, qualquer coisa que você tiver que assinar tem que passar por esse cara. Só assina se tiver o carimbo dele. Cara, eu segui isso à risca, fiz isso durante 20 anos. Eu sempre tive, né, Cláudia Pedroso, a Estela Aranha, o Fred Mascarenhas, sempre foram os meus parceiros ali, imediatamente, para ter essa coisa do crivo jurídico. Eu não sou advogado, então... Mas mesmo assim, você está exposto a um... Enfim, então, eu acho que assim, também, assim, também olhei para trás e falei, Wilson, olha, eu realizei muito mais do que eu me propus ou do que eu achei que seria possível quando eu recebi aquele convite do Gil lá atrás e tal. Então, assim, porra, eu estou plenamente realizado. Então, assim, quando você se sente plenamente realizado em relação a alguma coisa, está na hora de fazer outra coisa. Porque senão vai ser mais do mesmo, não vai ser... Então, eu me dei ali uma quarentena, né, de 6 meses, que não era uma exigência legal, mas eu achei que era justo, era prudente e tal. E fiquei também... com isso, tentando entender, né? Assim, o que eu posso fazer, que enxergando eu vou aproveitar a minha capacidade, experiência, tudo. Onde é que eu posso agregar, né? E fazer uma coisa que eu saiba fazer também, né? Então, e aí eu cheguei nisso, eu cheguei na ideia de ter um instituto, de estar num instituto que é uma organização da sociedade civil, né, terceiro setor, especializado em gestão de instituições e políticas e programas culturais, né, que é o meu expertise desenvolvido aí ao longo desses 20 anos. Né? Então, por meio desse instituto, eu estou desenvolvendo uma série de projetos, né, e eu estou concorrendo a fazer a gestão de equipamentos culturais públicos, porque esse caminho assim, que Minas e São Paulo abriram, né, de você ter a gestão em parceria entre o poder público e a sociedade civil por meio das OS, é o futuro. Na verdade, é o presente já, né, em São Paulo, um pouco em Minas e um pouco no Rio. Né? Cara, lá atrás, quando eu fui secretário municipal de cultura do Rio, nós fizemos lá 2 grandes museus, o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã, né? Isso foi na minha gestão. Eu fui atrás do modelo aqui de São Paulo. Então, eu já conhecia esse modelo lá em 2012, 2013, porque eu né, convenci o Eduardo. Falei, Eduardo, esse é o modelo vencedor, né? Que torna essa instituição, dá mais sustentabilidade, longo prazo, torna ela mais imune às mudanças de governo e tal, etc. Então, vamos pegar esse... Então, assim, e acho que muitos municípios e estados estão percebendo isso, estão se dando conta disso. Governados pela esquerda, pela direita, pelo centro, não importa, porque embora a esquerda aqui em São Paulo tenha sido historicamente contrária ao modelo de gestão por OS, onde a esquerda tem a responsabilidade de gerir, ela é a favor. Na Bahia, no Ceará, é impressionante isso. Assim. Basta ter a responsabilidade que entende que esse é o melhor modelo. É uma coisa óbvia, né? Enfim, então, mas para isso funcionar, você precisa ter instituições do terceiro setor capacitadas, com gente que tenha visão, competência, talento e tal. Então, é isso que
que eu acredito. Esse é um dos projetos nos quais eu estou envolvido agora, estou mergulhado nisso, e vamos abrir agora em dezembro o Parque Cultural Casa do Governador, no Espírito Santo, que é o primeiro contrato do Instituto com o poder público, né? É um parque de 93 mil metros quadrados, que tem um acervo de esculturas muito grande, que era a antiga residência do governador do Espírito Santo, que o governador Renato Casagrande decidiu abrir a população, né? E aí durante 2 anos funcionou sob a gestão direta da Secretaria de Cultura, mas aí aquela coisa assim, abria as terças e quintas por agendamento, às vezes um domingo com uma programação cultural, e aí eles entenderam que precisavam de um modelo de gestão com um parceiro da sociedade civil para o parque funcionar plenamente, realizar o seu potencial, enfim. Então, eu estou bem dedicado a isso e, enfim, quero expandir a ação do Instituto, porque eu acho que a gente traz essa bagagem, porque eu chamei para o Instituto muitas das pessoas que trabalharam comigo ao longo dessa trajetória aí de 20 anos, aqui em São Paulo. Gente boa porque eu, assim, Wilson, termino dizendo isso, né? Assim, o ponto central para você fazer alguma coisa bem é você ter com você pessoas capazes e complementares, eventualmente melhores. É com time que você faz as coisas. Você não faz as coisas não faz sozinho, não né? faz sozinho. Então, é fundamental você manter essas pessoas que você conhece, né, próximas a você, porque talentos são muito raros e especiais, né? Então, isso é chave. Então, essa turma agora está no Instituto devotada à gestão de equipamentos culturais. Sérgio, obrigado, super papo. É sempre, eu volto a dizer, cultura não é uma matéria que eu tenha muito conhecimento, né? Porque acaba indo a administração, e a administração vira um negócio de infraestrutura, saúde, educação, e a gente acaba... né? Você está ali tratando de tudo, né? Quando você está no QG, né? Na sala de comando. Pô, adorei o papo, obrigado, viu? Foi ótimo, muito obrigado pela oportunidade também. É sempre bom revisitar, né, as coisas e reavaliar. Reavaliar. Foi bacana, foi ótimo. Obrigado para você que acompanhou esse novo episódio do Política Real com o ex-ministro e ex-secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais e dê seu clique no YouTube. Valeu!